Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao episódio anterior que falamos de Marco Pantani. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Para que tenha sentido a nossa história, vamos voltar um pouquinho. Em 1998, nós havíamos parado no momento que Marco Pantani tinha ganhado o Giro de Itália e o Tour de France. As duas maiores competições do ciclismo internacional, ele havia ganhado e era simplesmente o ciclista mais famoso do mundo naquele momento. E paralelamente a isso, o Pirata, que nós esquecemos de falar aqui, embora esteja nos títulos aí, mas o apelido do Pantani, justamente pela bandana, que nós já falamos, pelo brinco, etc., pela cabeça raspada, etc., era o Pirata. Esse era o nome que ele era conhecido. Ele também tem um outro apelido que era o Elefantino, o Elefantinho, que ele não gostava de ser chamado. Inclusive, ele andou tendo umas tretas com o Lance Armstrong, porque o Lance Armstrong se referia a ele como o Elefantino. Ele não gostava desse apelido. Então, para nós, o apelido que vale mesmo é o Pirata. O Pirata tinha ganhado as duas maiores competições de grandes voltas e, mais que isso, havia duas histórias muito importantes na conquista do Giro de Itália e do Tour de France de 1998. Primeiro que a Itália não tinha um vencedor do Tour de France desde 1965, 33 anos que a Itália não ganhava o Tour de France, e ela ganha o Tour de France de 98 através de Marco Pantani. Além disso, o Tour de 98 tinha sido o Tour da vergonha, porque um pouquinho antes do início do Tour de France de 98, pego um massagista da equipe Festina com 200 doses de EPO, aproximadamente 100 doses de hormônio de crescimento e também outras doses de testosterona, provavelmente numa fiscalização que havia quando ele passava, salvo engano, numa fronteira ali da Bélgica com a França. Aí, por causa disso, houve toda uma investigação do Tour de France de 98. O Tour de France de 98 ficou enlameado, a equipe da Festina foi retirada da prova e, em solidariedade à equipe da Festina, mais 6 equipes abandonaram o Tour de France de 1998. E aí ficou um tour totalmente negativo, uma imagem muito negativa, e para a sorte dos organizadores, é justamente nesse tour que vem o Marco Pantani e ganha esse Tour de 98, e ele era uma figura muito simpática, muito querida pelos fãs, etc. Então, ele foi o cara que foi visto como meio que um salvador do Tour de France de 98. Ele teve atuações fenomenais no Tour de France de 98, e por isso ele acabou sendo aquele que foi visto como o salvador do Tour de France. Além disso, a outra história é que ele ganhou o Giro e o Tour no mesmo ano, e isso é uma façanha muito difícil de ser repetida. O primeiro ciclista que havia ganhado Giro e Tour no mesmo ano tinha sido justamente o Fausto Coppi. Fausto Coppi, que inclusive era ídolo do Marco Pantani, nós já vimos no episódio anterior, ele com uma camisa escrito Fausto Coppi, Clube Ciclístico Fausto Coppi ou alguma coisa semelhante. E aí ele vai repetir o feito do Fausto Coppi em 1998, ganhando Giro e Tour no mesmo ano. Para vocês terem uma ideia do que é essa façanha, desde 1998, nunca mais ninguém ganhou Giro e Tour no mesmo ano. Vários ciclistas pensaram em fazer, tentaram, mas ninguém conseguiu ganhar essas duas provas. Por quê? O Giro é sempre corrido no mês de maio e às vezes avança pelo comecinho de junho, e também o Tour de France é corrido em julho, então é muito próximo uma prova da outra, e o desgaste físico que o ciclista tem no Giro impede ele de ganhar o Tour de France. Só 7 homens na história conseguiram ganhar as duas provas no mesmo ano. E Marco Pantani foi o último deles, um italiano, que repetiu o primeiro deles, Fausto Coppi, também italiano. Então, a Itália estava em delírio por causa do Marco Pantani, o mundo estava em delírio por causa do Marco Pantani, porque a atuação dele tinha sido simplesmente magistral, ele tinha sido brilhante nas montanhas. E aí chega 99. 99, naquelas primeiras especulações de quem ganharia Giro no ano que vem e quem ganharia Tour, etc., Marco Pantani
deixa entender que ele vai tentar de novo Giro de Itália e Tour de France, tentar fazer um bis das duas provas em anos consecutivos, um feito ainda mais magnífico do que ele já havia acabado de fazer. E ele vem para o Giro de Itália muito forte, extremamente forte. Ele já ganha uma prova de montanha, a primeira prova de montanha daquele ano, que é a etapa de Gran Sasso de Itália, com neve, etc. Ele ataca, tem uma subida de 2 km para a chegada, ele ataca, ganha escapado. Depois ele ganha uma outra etapa, essa sim, eu assisti essa etapa, 99, era o ano que estava sendo introduzida a TV a cabo aqui na minha cidade, e eu estava lá realizando um sonho de ver uma grande volta sendo transmitida ao vivo. E eu estava assistindo essa etapa quando o Marco Pantani, faltando aproximadamente 9 quilômetros para terminar a etapa chamada Santuário de Europa, uma montanha grande, com chegada em montanha nessa chamada Santuário de Europa, fura o pneu do Marco Pantani. Fura o pneu e aqueles ciclistas mais fortes, Laurent Jalabert e outros, destacam, abrem dele, ele fica para trás, a equipe da Shimano, o carro da Shimano que fornecia bicicletas para quem tinha problemas quando a equipe não podia socorrê-lo, entrega uma bicicleta da Shimano para o Marco Pantani, ele sobe na bicicleta e aí ele começa a andar. Logo que ele anda mais um pouco, está a equipe inteira da Mercatone Uno, que era a equipe do Pantani em 99, está esperando, todos param para esperar o Marco Pantani. Ele chega, encosta e os caras montam um trem na subida, um trem mesmo, parecia que eles estavam montando um sprint. Eu fico até arrepiado de falar, porque foi muito bacana de ver isso. Eles montam um trem e sobem quase que sprintando a subida inteira. Todos os homens da Mercatone Uno na frente do Marco Pantani e ele atrás tentando. Tem hora que ele chega até meio que dá uma sobradinha, porque é muita velocidade que os caras estão empreendendo, e como em qualquer outro trem, seja de sprint ou não, o pessoal vai saindo e ele vai ficando mais para frente. Até que quando chega, faltando, eu não me lembro exatamente a quilometragem, mas faltando uns 2 ou 3 quilômetros, ele alcança todos os líderes e aí ele vai costurando. Aí a equipe Mercatone Uno já queimou todos os motores, todo mundo já abandonou, né? Porque todos puxaram ele até lá. E aí ele vai costurando pelo meio dos carros e dos ciclistas e vai passando pequenos blocos que tem, até que sobra um último bloco de 3 ou 4. Ele alcança esse bloco e, para resumir, ele ganha a etapa destacado. Em 8,5 km ele fura o pneu, ele sobe com a equipe dele, alcança todos os outros que estavam escapados e vai eliminando um por um dos concorrentes dele e ganha essa etapa de Santuário de Europa de maneira fenomenal. Aí tem uma outra etapa mais à frente, que é a etapa de Alpe de Pampeago, outra etapa de montanha. Ele vem e ganha também a etapa de Alpe de Pampeago e finalmente chega à 19ª etapa, a fatídica etapa de Madonna di Campiglio. Marco Pantani, mais uma vez na etapa de Madonna di Campiglio, ele dá um show de força, de estratégia, de inteligência e ganha de novo a etapa. Terminada a etapa de Madonna di Campiglio, ele está a 5 minutos e meio, 5 minutos e 38 do segundo colocado na classificação geral, e já se pensa que Marco Pantani não tem mais quem tire dele o Giro de Itália. Por quê? Tem só mais uma etapa de montanha. É a etapa que vai de Madonna di Campiglio a Aprica, ou Áprica, eu tenho ouvido as duas entonações, né, as duas pronúncias. Só tem mais essa etapa, uma etapa que vocês já viram no episódio anterior, ele já havia ganhado em 1994. Então tinha só mais uma etapa de montanha e depois o desfile até o final da prova, só a última etapa, a etapa de desfile. E aí acontece o impensável. Quando eu ligo a televisão para assistir a etapa que sai de Madonna di Campiglio e vai até Aprica, eu não entendo nada, eu não sabia italiano naquela época, hoje eu entendo um pouquinho, todo mundo falando, uma loucura, não dava para entender, um monte de repórter, a gente não sabia o que estava acontecendo, acho que o mundo inteiro não sabia o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo era simplesmente o seguinte: Marco Pantani havia passado por um teste e ele havia sido detectado nele hematócritos alto, um alto índice de hematócritos, ele tinha um índice de 52% de hematócritos, quando, naquela época, a UCI,
Na falta de um exame que detectasse EPO, naquela época não havia ainda um exame que detectasse a presença do EPO no organismo dos atletas. Então eles criaram um limite, porque um dos indícios de que houve o uso de EPO é justamente os hematócritos altos. E aí eles fizeram um limite, ó, qualquer ciclista que passar dos 50% vai entrar automaticamente numa suspensão de 15 dias para que baixe esse índice de hematócrito. Por quê? Para, supostamente, naquela época que se dizia, era proteção da saúde do ciclista. Vocês sabem que hematócritos altos é mais glóbulos vermelhos no sangue, o sangue engrossa, isso causa dificuldade no coração para o bombeamento e chega, inclusive, em alguns casos mais extremos, até levar à morte. E aí, aquele horror, aquele começo de corrida, aquela loucura, ninguém sabia o que estava acontecendo, repórteres do mundo inteiro, os italianos não entendiam, já tinha tido o grande escândalo de 98, né, que tinha sido o Tour de France. E aí, 99, acontece isso. Bom, o que acontece é que o Marco Pantani é retirado da prova, ele não larga mais em Madonna de Campiglio, acaba por ali a corrida dele e no fim, 2 dias depois, quem vai terminar a prova como campeão é o italiano Ivan Gotti. Aí começa uma série de problemas na vida de Marco Pantani. Marco Pantani não era um atleta de estrutura forte, muito pelo contrário, ele era um cara bastante frágil e havia algumas irregularidades com relação ao exame dele. Questionou-se muito desse exame ter sido feito da maneira correta ou não, se podia, se não podia, se poderiam ter adulterado o exame dele. Então houve uma série de questionamentos e a verdade é que eles precisavam decidir rapidamente, ele não largou e aí não tinha mais o que fazer, mesmo que o exame fosse considerado ok, né, que fosse provado que havia algum erro, etc., aí tarde demais, ele já não tinha largado a 20ª etapa e tinha perdido aquele Tour. A partir daí, Marco Pantani entra na cocaína, ele começa a se refugiar na cocaína, ele fica muito abatido com essa questão desse suposto doping e a vida dele entra num túnel, numa espiral descendente da qual ele não vai sair mais. Marco Pantani, a partir de 99, ele começa a ter uma série de problemas e que vão acabar terminando de maneira trágica. A gente já havia dito anteriormente, ele tinha uma personalidade frágil. É bom lembrar aqui que no Giro de Itália de 1969, exatamente 30 anos antes desse problema que houve, desse escândalo que houve em torno do Marco Pantani, já havia acontecido um outro escândalo em torno do maior ciclista também da época, Eddy Merckx. Eddy Merckx era um ciclista que estava ganhando tudo e ele também está liderando por larga margem o Giro de Itália de 1969 e de repente ele é pego num exame de antidoping, por uso de anfetaminas provavelmente, mas o exame foi feito sobre condições extremamente equivocadas, sobre situações que parecia que havia um complô na Itália para que o Merckx não ganhasse de novo o Giro de Itália, porque ele já havia ganhado o de 68, e até hoje o Merckx nega, ele inclusive ameaçou abandonar a carreira de ciclista, e teve uma série de outras situações, nós vamos abordar num capítulo próprio, que mostram que, de fato, lá no caso do Merckx, muito provavelmente foi uma armação, um complô em que ele foi vítima e que, inclusive, colocaram algum tipo de substância na caramanhola dele e deu todo aquele problema, ele acabou sendo expulso, ele chorava, quis abandonar. Mas, diferentemente do Pantani, o Merckx era ele tinha uma personalidade mais forte, era um cara mais bem estruturado. Ele volta para correr o Tour de France naquele mesmo ano e, para tapar a boca de todo mundo, ele simplesmente ganha tudo no Tour de France de 69. Tour de France de 69, o Merckx ganha as 4 camisas e põe mais de 17 minutos no segundo colocado. Ou seja, ele tapa a boca dos críticos, passa por diversos antidoping no Tour de 69 e aí ele se torna ainda mais mítico do que ele já era. Marco Pantani não. Marco Pantani tinha uma estrutura totalmente diferente e ele começa a se afundar nisso. Continuam as investigações, a procuradoria bate muito forte em cima dele e inclusive ele é logo depois suspenso por mais 6 meses de competir. Ele ainda volta em 2000 ele corre o Tour de France
ele ainda tem 2 etapas no Tour de France, no Mont Ventoux, uma delas, e a outra em Courchevel, vence 2 etapas míticas também no Tour de France, mas em 2000 é a última vitória do Pirata. O Pirata não consegue mais vencer, a carreira dele só vai de tombo em tombo, mais próximo da tragédia final da vida dele, ele se envolve em vários acidentes de carro, 4 ou 5 acidentes de carro, num deles, sozinho, ele bate em 8 carros numa rua lá, e enfim, ele estava totalmente desequilibrado, consumindo álcool, consumindo drogas. Ele tinha uma namorada que acompanhava ele, uma dinamarquesa chamada Christine Johnson, que acompanhava ele há um bom tempo e que tinha dado um ânimo para a vida dele ali por volta do Tour de 98. E finalmente ele acaba também, a moça, há quem diga que a moça se aproveitou dele por causa de ele ser um cara muito famoso, com muito dinheiro, ele estava ganhando muito dinheiro nessa época. Então aqueles que são os detratores dela dizem que ela foi a responsável. Mas uma coisa parece que é fato, foi ela que apresentou a cocaína para o Marco Pantani, que eles consumiam como prazer e tal, e depois ele não conseguiu sair mais dessa. A verdade é que quando chega o momento final dele, ele não está mais com ela, ele ainda tenta correr algumas provas, se prepara no Tour de France de 2003, a equipe dele não é convidada, e finalmente, em fevereiro de 2004, Marco Pantani, após ter passado vários dias sozinho num hotel, ele acaba sendo encontrado morto com uma overdose. Essa morte dele foi muito comentada na Itália e no mundo todo, e aí criou-se diversas teorias da conspiração. A Itália, se o mundo inteiro gosta de teoria da conspiração, a Itália isso é mais ainda, né? A Itália é muito chegada nesse problema, até por causa da questão da máfia e tal. Em 2007, ocorre um depoimento curioso de um mafioso, um cara da máfia italiana. Ele estava preso e ele conta que em 1999, quando Marco Pantani já estava com o giro na mão, esse cara comenta, entre outros presidiários, que ele havia feito uma grande aposta e que ele havia apostado contra o Marco Pantani, o que parecia que não era nada razoável, uma vez que faltava apenas mais uma etapa de montanha e a etapa de chegada, e dificilmente Pantani, mas ele disse naquela ocasião que Marco Pantani não terminaria o Tour. Então isso criou também toda uma teoria, depois investigada, tal, que a máfia italiana estaria por trás, a bolsa de apostas, o pessoal que fazia fraudes no esporte, estaria por trás dessa derrota do Marco Pantani, que esse exame teria sido arranjado para que ele não ganhasse o Giro de Itália, que ele já estava com ele na mão, e que essas pessoas se beneficiassem. Esse mafioso teve um grande lucro, isso é verdade, ele de fato apostou, mas não houve como provar que tinha havido um complô para isso. De fato, acabou dando muito dinheiro para muita gente, mas não conseguiu, com provas, ligar-se uma coisa a outra. Outra coisa que aconteceu também foi que a questão da quantidade de cocaína que havia no corpo dele. Primeiramente, havia uma ideia que havia muita cocaína no corpo dele, uma quantidade que ele jamais conseguiria ingerir, que provavelmente aquilo tinha sido colocado no corpo dele, misturado com água. Ou seja, alguém teria assassinado Marco Pantani, talvez porque ele soubesse alguma coisa que não deveria saber, porque ele fosse revelar alguma coisa, tal. Mas a verdade é que houve 2 investigações, tanto para o caso da máfia quanto para o caso de um suposto assassinato do Marco Pantani, e nenhuma das 2 investigações concluíram que de fato havia acontecido isso. As 2 investigações não encontraram provas suficientes para ligar os fatos às alegações, ou seja, todas aquelas teorias da conspiração caíram por terra. O que não impede de até hoje as pessoas ficarem levantando uma série de teorias. Uma coisa também que pouca gente sabe é que o Marco Pantani procurou tratamento em Cuba para se livrar das drogas. Pouca gente sabe disso. E, curiosamente, quem indicou o tratamento para ele em Cuba teria sido um companheiro dele, porque também estava na Itália nessa época, que era o Diego Maradona, né? Um outro conhecido usuário de drogas, tal, né? E que também teve uma história trágica, etc. Mas ele tentou esse tratamento em Cuba e parece que não deu certo. Com relação à namorada dele, aqueles que eram os fãs do Marco Pantani diziam que ela teria sido a pessoa que
colocou ele nessa coisa da droga, e isso parece que foi mesmo, mas que ela teria usado o Marco Pantani para pagar o curso que ela fazia de Belas Artes na Itália, etc. Mas também ela, depois escrevendo, se defende dizendo que ela deixou o Marco Pantani justamente porque não tinha condições de viver com alguém que estava muito envolvido com as drogas e estava totalmente, praticamente quase que querendo se matar. Ela se revoltou com todas as histórias do ciclismo, com todas as pessoas que usaram o Marco Pantani, e a verdade é que quando ele vem a falecer, ela já não estava mais com ele, e isso parece também que foi um dos detonadores dessa depressão que levou à morte do Pantani. Termina assim a história, talvez do maior escalador que o mundo já viu correr. Um cara que voava pelas montanhas, falamos aqui no episódio anterior da maneira como ele pedalava, diferente, e que parece que sprintava montanhas acima. Para uns, ele é um herói, para outros ele é um vilão. Talvez ele tenha sido um trapaceiro, talvez ele tenha sido uma vítima inocente, talvez ele tenha sido usado por alguém que pretendia se beneficiar dele, talvez a própria namorada tenha usado ele, talvez, não dá para saber. A verdade é que Marco Pantani foi um pouco de tudo isso, e que pela personalidade frágil dele, pela maneira como ele se envolveu com as drogas, ele não conseguiu mais sair desse túnel, e ele acaba pagando com a própria vida toda essa sorte de inconsistências que havia visto na vida dele. Para aqueles que gostavam dele, ficam aquelas imagens fantásticas de ele escalando montanhas de uma maneira como jamais o mundo tinha visto e como talvez nunca mais veja depois dele. Espero que você tenha gostado, continue acompanhando o canal. Agora nós vamos fazer uma correção do episódio anterior. Quando eu disse que Marco Pantani chegou em terceiro no Tour de France de 95, um inscrito no canal nos alertou que havia um equívoco, e nós fomos verificar e realmente eu me confundi. Ele não foi terceiro no Tour de France daquele ano, ele foi terceiro no Campeonato Mundial da Colômbia, e no Tour de France a colocação dele foi 13º. Essa correção nos foi enviado pelo inscrito Eduardo Silva, e que muito nos ajudou, e nós estamos prestigiando ele com essa correção aqui. Um abraço e até o próximo capítulo.